Pronto, galera. E aí, vocês estão vendo direitinho o que eu estou colocando? Estão me ouvindo bem? Sim. Cledson, Letícia, Sim, tá tudo certo, né? Estão me ouvindo bem, em alto e bom som, né? sim. Pronto, então vamos lá, vamos começar agora. É o seguinte, gente, ó. Depois do que eu falei agora, das explicações, tá? Geralmente eu vou deixar todo o link certinho lá no grupo para vocês não se atrapalharem, tá? E não ter problema de não entrar na aula. Pronto. Vamos lá. Mais um aviso: quem ainda não fez o seu e-mail institucional, tem no grupo todos os passos. A Letícia já ajudou bastante, muita gente a entrar, a fazer, tá? Tá lá. Qualquer coisa, me chama lá também no privado, nos horários de atendimento, né? Porque tem gente que tá pedindo ajuda até meia-noite. Meia-noite a gente já está descansando, viu, pessoal? Quando vocês mandam uma mensagem para mim no meu privado, aparece o horário de atendimento. Então, procurem chamar no horário de atendimento, tá certo? A não ser se eu tiver, se for horário de aula, aí eu não atendo, mas geralmente eu atendo e eu respondo todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Esse ano a gente vai começar praticamente com revisões de alguns conteúdos que vocês viram já a vida toda aí. Vocês viram no sexto, vocês viram no sétimo, no oitavo, no nono. No nono viram comigo, né, bastante, a gente trabalhou muito, mas aí agora eu preciso fazer uma revisão, né, para saber como é que vocês estão com esses conteúdos, tá? O ano passado foi um ano meio diferente. Esse ano nós estamos mais ajustados em relação a fazer essas questões, a fazer aulas vocês já estão mais acostumados a assistir aula pelo Meet e nós também, professores, a fazer essas aulas pelo Meet. Então, o que acontece? Eu vou começar com a revisãozinha aqui sobre tempos verbais. E aí eu peguei um tempo verbal que é mais complicadinho de vocês entenderem e deixei o que é mais fácil para vocês verem na sala online, na classroom. Então, nós, professor, aí vocês perguntam assim, qual o assunto do bimestre, né? Nós temos praticamente abril terminando e maio aí iniciando. Ainda não nos foi passado o calendário de avaliações quando termina o primeiro bimestre, mas eu creio que em meados de maio, ou final de maio, deve terminar o primeiro bimestre. A secretaria ainda vai mandar esse calendário para a gente, a Secretaria de Educação. Então, aí a gente informa vocês também quando é que termina, quando é que a gente vai fazer a avaliação tá, e tudo mais. E aí, o primeiro conteúdo que eu quero que vocês prestem atenção na sala online, na Classroom, é um conteúdo que eu vou colocar lá, um vídeo sobre verbo to be, no presente, apenas o verbo to be no presente. Olhem esse vídeo, assistam, tirem todas as dúvidas, porque eu não vou mais repeti-lo aqui, nem porque aí eu vou perder tempo. Então, eu vou falar de um que é mais complicadinho e vou deixar o mais fácil para vocês assistirem um vídeo que eu vou pegar do YouTube, vou colocar lá, vou sinalizar direitinho, tá? E aí eu vou colocar lá esse vídeo do verbo to be e vou colocar o vídeo do to be no passado também, para vocês relembrarem. Por quê? Porque isso vocês já viram desde o sexto ano e vocês vêm estudando isso, tá? Então, fazer uma revisãozinha também é importante, tá? É, e daí, tempos verbais. É o nosso tema desse bimestre. Tá? E aí, dependendo de quantos bimestres forem necessários, a gente vai trabalhando os tempos verbais para vocês irem relembrando. Professora, mas só vai ter tempos verbais? A gente só vai ver isso? Não. A gente vai ver, vamos ver leitura de texto para a gente começar a treinar para o Enem, né, que é o ano que vem, no próximo ano. No terceiro ano, a gente trabalha bastante texto, leitura e interpretação de texto em inglês. Só que essa leitura e interpretação de texto eu não vou fazer agora, vou fazer depois, no segundo bimestre,
ou então, quando terminar esse assunto, esse conteúdo, eu vou fazer isso, certo? Vamos lá, vamos passar aqui. Então, que tempo verbal é esse que eu vou falar agora? Antes de eu falar do tempo verbal, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessas são 3 citações, para ver se vocês compreendem o que está escrito aqui. Eu gostaria que alguém pudesse comentar sobre uma das 3. Ok, vamos lá. Então, gente, essas 3 citações eu coloquei aqui, por quê? Porque todas elas estão no presente simples. Essas três citações de pessoas famosas, importantes na história, né, de lá, de outros países, principalmente dos Estados Unidos, de movimentos, né, de movimentos importantes, essas 3 citações elas estão no presente simples. E daqui a gente vai começar um assunto chamado de presente simples, ou simple present. Então, para que servem os tempos verbais? Para que você se situe no texto quando você estiver lendo. Olha, esse texto está aqui, está no passado. Esse texto está no futuro, está falando de coisas do futuro que vai acontecer. Esse texto está falando de coisas que já aconteceu. Ou então, está falando de coisas agora, de coisas do dia a dia. Então, esse texto é um texto no presente. Mas vamos lá. Lendo aqui o texto, para não passar muito tempo. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Então, o que é isso? Que frase é essa? Que citação é essa? De quem é? É de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix foi um guitarrista americano, né? Que ele muito famoso, fez muito show, fez muito sucesso, né? E essa frase, ela caiu em um Enem de 2000, não me recordo qual foi o ano. Essa frase, ela caiu na prova para que o aluno ele interpretasse e ele conseguisse tirar uma boa nota na prova, né? Se ele conseguisse interpretar e responder o que pedia a questão, né? E tinha essa citação. Então, o que significa? Né? O que significa essa frase? Eu coloquei essa parte em vermelho, overcomes, porque ela tem uma regrinha que acrescenta o S no verbo, que é o S, que a gente vai falar da regra daqui a pouco. Então, quando o poder do amor, when the power of love, quando o poder do amor superar o amor ao poder, overcomes the love of power, superar o amor ao poder, o mundo conhecerá a paz. Então, quando o poder do amor superar o amor pelo poder, ou o amor ao poder, o mundo conhecerá a paz. Certo? Então, são citações de pessoas importantes, famosas, né, que em algum momento da história foi importante. E aí tem uma outra frase aqui abaixo de John Lennon. A dream you dream alone is only a dream. Repetindo, a dream you dream alone is only a dream. Um sonho que você sonha sozinho é somente um sonho. Continuando. A dream you dream together is reality. Um sonho que você sonha junto é realidade. Ou seja, John Lennon quis dizer o que com isso? Que se você sonha sozinho, né, aquele sonho ali é praticamente apenas um sonho. E se você sonha junto, se você sonha em praticar ou várias coisas com outras pessoas, esse sonho pode se tornar realidade. Ele quis dizer isso em relação às pessoas ajudarem umas às outras, né? E, por último, essa citação aqui de Martin Luther King. Na história, vocês devem saber
quem foi Martin Luther King? Quem foi essa pessoa, né? Na história dos Estados Unidos. E, consequentemente, se vocês observarem, tem uma questão muito grande nos Estados Unidos, no Brasil, em relação às lutas, né, contra as pessoas racistas, né, contra o racismo, né? Então, Martin Luther King foi uma pessoa super importante em relação a esse tema. Então, ele diz assim: Now, I say to you today, my friends, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Então, gente, se ele chega e diz, gente, agora eu digo a vocês, hoje, meus amigos, apesar de nós observarmos as dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. Então, isso aqui é uma frase dessas três pessoas importantes, né, chamando atenção para os ideais, né, que eles trabalharam a vida toda, né, que eles fizeram coisas importantes, coisas boas naqueles momentos em que eles estavam vivos, né? Todos três aqui já morreram e tal, mas assim contribuíram bastante para certos momentos importantes na história dos Estados Unidos, da Inglaterra, do mundo, enfim, ok? Então vamos lá, passando adiante. Então eu quis chamar a atenção com essas três citações para falar do presente simples. Então, começando agora, qual é o conteúdo desse momento agora, do bimestre? O mais complicadinho, mas muito importante, é o Simple Present. Simple Present Tense significa o tempo verbal presente simples. E aí, vamos falar das regras. Rules são regras, significam regras. Então, aqui no primeiro momento, a gente já observa as principais regrinhas do presente simples. Primeiro, eu não sei se vocês lembram, lá no 9º ano, nós começamos a falar sobre isso, e eu passei para vocês, nós conversamos sobre três regrinhas. Uma regra, a primeira regra que acrescenta o S, a segunda que acrescenta o ES, e a terceira que troca o Y por IES, a terceira pessoa do singular. Então, para você entender isso aqui, é preciso ver aqui um exemplo na frase. Por exemplo, o simple present ou presente simples significa o presente do indicativo em português. Agora, o que diabo é isso? Tem que olhar na gramática, né? Se o professor de você de português não falar um pouquinho sobre verbos, e eu creio que ele vai falar, vocês olham na gramática da língua portuguesa o que é presente do indicativo. O presente do indicativo simplesmente é aquela situação em que você pega assim, eu quero conjugar o verbo dançar. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. É isso, o presente do indicativo. E em inglês existe o presente do indicativo? É isso aqui, o simple present, tá? Então, aqui, o verbo lives significa morar ou viver. Então, a Maria ali, a Marley, ela vive no centro da cidade, ela mora no centro da cidade. Então, se eu quiser dizer, eu moro no centro da cidade, eu moro, tu moras, ele mora, nós moramos, vós morais, eles moram. Então, essa é a conjugação do verbo morar. Em inglês, significa live, tá? E aí, Marli lives downtown. Marli mora no centro da cidade. Agora, por que esse verbo recebeu um S aí que está em vermelhinho? Porque existe uma regra que vai aparecer daqui a pouquinho, que determinados verbos seguidos do ri, do xi
e do it, quando eu estiver falando de presente simples, eu acrescento S ao verbo. Agora, porque eu poderia... Agora vamos conjugar isso em inglês. I live, you live, he lives, she lives, it lives. We live, you live, they live. Então, imagine que eu estou fazendo a conjugação com os pronomes e o verbo depois. Pronome I, pronome you, he, she, it. O pronome I é a primeira pessoa, o you é a segunda pessoa, o he, o she e o it é a terceira pessoa do singular. Então, o que eu vou fazer quando o verbo vier depois do he, do she e do it? Eu tenho que observar que eu tenho que mudar, acrescentar um S quando eu tiver a regra geral. Se a regra for geral, eu acrescento S ao verbo. Mas eu acrescento só quando? Quando esse verbo vier depois do pronome he, do she e do it. Agora, por que, professora? Mas aqui veio o nome. O nome é a palavra que substitui o pronome, é a palavra que substitui o pronome. Digamos que se eu quiser colocar um he, ou um she, ou um it aqui, é o pronome que corresponde a esse nome. Então, na conjugação, qual é o pronome que corresponde a Marie? A Marli? É o she. Então, logo, o verbo tem que seguir o S, tem que receber o S. Não é porque esse verbo aqui está no plural. Não existe verbo no plural. Existe substantivo no plural, mas verbo não. Aqui, no inglês, é por conta da regra, tá? Isso foram eles que inventaram, não fomos nós, brasileiros, não. Tá certo, gente? Então, nós costumamos também, uma outra coisa, para marcar o tempo simple present ou present simples, o uso de advérbios junto com o verbo e as outras coisas, os complementos. Então, geralmente, quando você vai reconhecer o simple present, ele vem com advérbio na frase. Então, o que são advérbios? São palavras, né, que marcam determinadas situações. Então, vamos lá. Os advérbios de frequência, por exemplo, as locuções adverbiais, em sentenças que não estão no simple present, pois dão maior especificidade à ideia da frase. Então, os advérbios, eles dão uma marca para você perceber, melhor ainda, que aquele tempo verbal, que aquele texto está no simple present, ou então no presente simples, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, I never work on Sundays. Eu nunca trabalho aos domingos. Então, esse never aqui é um advérbio de tempo, tá? Tem advérbio de tempo, tem de frequência, tem de modo, como na língua portuguesa também tem, certo? E para que servem os advérbios? Para marcar justamente o uso do simple present, tá? Quando eles vêm na frase, é mais fácil a gente reconhecer que aquele tempo verbal é simple present, justamente por conta do uso dos advérbios. Então, como é que a gente usa, quando é que a gente usa o simple present? Em ações que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, se você for falar da sua rotina diária, você vai usar o simple present. Em português, você usa o presente simples no modo indicativo, tá? Você usa o presente no modo indicativo. Mas se você for usar no inglês, você vai usar o simple present, que é correspondente ao português. Então, o que é que o simple present representa? Ele indica uma ação habitual, rotineira, coisas que costumamos fazer sempre. Por exemplo, então, por isso que tem os advérbios de tempo, os advérbios de frequência. Então, quando a gente usa esses advérbios e nos ajudam a marcar melhor o simple present, é porque eles são usados para indicar coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, todo dia eu vou para a escola. Todo dia eu tenho que lavar o cabelo. Todo dia eu tenho que ir à padaria comprar pão. Então, isso são ações habituais, coisas que nós fazemos no dia a dia. Então, o simple present é usado para
falar dessas coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, every Saturday I sleep late. Ou seja, todo sábado eu durmo tarde. Ou seja, são coisas, é uma ação, é uma situação que você faz com frequência. Então, every é todo. Isso significa, isso é um advérbio de frequência. Então, todo sábado eu durmo tarde. É algo que você faz com frequência. Então, o simple present é para falar de coisas que você faz com frequência. Por isso, você está usando o advérbio every, para marcar bem isso aqui. Então, uma verdade geral, uma verdade universal. Por exemplo, verdades universais e verdades gerais são coisas que a gente sabe que acontecem na vida, no mundo, numa situação, e que você não pode modificá-la. Por exemplo, pássaros voam, pássaros voam, né? Birds fly. Você não pode dizer que os pássaros, eles não voam. Você sabe se é verdade, se é certeza. Então, verdade universal é algo que é fato. Você não pode mudar aquilo, certo? Então, é verdade, né, que birds fly, pássaros voam, tá? E ninguém pode contestar isso. Então, verdades universais é isso, ok? Então, passando para a próxima. E aí, repetindo novamente, para ações habituais, rotineiras, coisas que você faz no dia a dia, a sua rotina diária, ou então para verdades universais ou verdade geral, você usa o simple present. E aí, para fazer referência a fatos permanentes também, porque se você está usando o presente, você quer falar do presente, você vai falar de fatos que acontecem, né, de forma permanente, de forma diária, né, rotineira e de modo permanente também. Vamos lá. Uncle Carlos lives in Rio de Janeiro, né? Uncle Carlos lives in Rio de Janeiro. Tio Carlos mora no Rio de Janeiro. Olha de novo o verbo sendo seguido por um S. É porque essa situação aqui está no plural? Não, por conta da regra. Terceira pessoa, o verbo recebe o S. Quem é a terceira pessoa? Uncle Carlos. E como é que eu reconheço a terceira pessoa? Se eu colocasse um he aqui, se eu substituísse he lives na conjugação. Por isso que você precisa da conjugação. Eu vou colocar a conjugação também para vocês depois, tá? Para ficar melhor e vocês reconhecerem isso quando tiver uma frase. O simple present também é usado para falar de ações, sobre ações que acontecerão no futuro, com horário ou períodos agendados no presente. Por exemplo, é uma coisa que ainda vai acontecer, mas é presente, tá? É coisa que você está falando no presente, vai acontecer, mas você está falando no presente, certo? My favorite singer arrives from New York tomorrow night. Ou seja, tomorrow night, amanhã à noite, é algo que é futuro, mas eu estou falando agora. Eu estou usando o verbo agora no presente, arrive, que é chegar. Então, eu posso fazer uso do simple present. Tá certo, gente? Então, meu cantor favorito chega de Nova York amanhã à noite. Então, espero que tenha ficado claro. E por que, de novo, recebeu S? My favorite singer pode ser ele ou ela. Então, ou seja, terceira pessoa de novo. Então, o verbo recebe S. Ok? Vamos lá de novo. Mais uma. Então, quais são as formas? Então, agora nós vamos ver a forma do verbo, de como você vai usar o simple present. Vamos lá. Eu tenho o sujeito, o I, o you, we ou they. E aí, quando eu tiver o sujeito, esses sujeitos, I e you, we ou they, o verbo vem sem essa partículazinha to. Geralmente, esse to só vai vir no meio da frase, ele não pode vir no início, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu não posso escrever they to dance well, não posso colocar esse to, tem que ser sem o to. Por exemplo, ele vai ficar assim, ó, eles dançam
Bem, quando é que você usa o verbo, essa partículazinha to antes do verbo? Por exemplo, por que a gente chama verbo to be? Por que a gente fala assim, verbo to be? Porque o to quer dizer que aquele verbo, que é o be, na verdade, o nome do verbo é be e não to be. O to vem na frente para falar, para dizer que aquele verbo está no infinitivo, ou seja, que ele significa ser ou estar. Todo verbo que termina com R, ele está no infinitivo. Por exemplo, ser, estar, dançar, comer, correr. Todos eles que têm essa terminação, ele está no infinitivo, certo? E aí, ó, they dance well. Eles dançam bem. O sujeito, he, she ou it, aí o verbo vem sem o to, mas eu acrescento o S no verbo como eu falei agora. Agora, por que isso? Por conta da regra. Quando eu tenho o he, o she ou it, quando eu tenho a terceira pessoa do singular, eu uso he, she ou it. Então, o que é que tem o teu verbo? O verbo recebe quem? Recebe um S, certo? Então, se eu tiver na frase I dance e you dance, he dances, she dances, it dances. We dance, you dance, they dance. Vejam como eu falei. Ou seja, quem recebe S é a terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? He, she ou it. Certo, gente? Não esqueçam dessa regrinha. Vamos para as exceções à regra, a essa regra com os sujeitos he, she ou it. Nós falamos até agora dos verbos que recebem apenas o S, mas também tem verbos que recebem ES, que nós acrescentamos a ele quando estivermos usando o he, o she, o it, quando estivermos usando a terceira pessoa do singular, que é o he, she ou it, nós acrescentamos ES também, pessoal, ao verbo. Então, como é que é isso? Vamos lá. Se eu tiver um verbo terminado, ó, verbos terminados em Y, precedido por consoante. Gente, o que é precedido? O verbo vem, termina em Y, e antes do Y vem uma consoante. Uma consoante. Isso é ser precedido, certo? Então, quando acontece isso, se o verbo terminar em Y, vier uma consoante antes do Y, eu troco por IES. Então, vamos lá. Um exemplo prático numa frase. My husband. Então, gente, qual é o sujeito aqui da frase? My husband. Se eu pudesse colocar forma na conjugação, por exemplo, visualizemos a conjugação. I worry, you worry, he worries, she worries, it worries. We worries, we worries, não. We worry, you worry, e they worry. O que é worry? É se preocupar, é o verbo preocupar. E aí, ó, aqui na conjugação, eu fico pensando, poxa, se eu não tenho pronome ali, se eu não tenho pronome para eu saber como isso funciona com a forma. Então, funciona com a conjugação. Então, eu tenho que pensar, o que eu posso colocar no lugar de my husband? Husband é marido ou esposo. Eu posso colocar, ó, o he. Eu posso substituir essa situação aqui por he. Então, logo eu enxergo, eu penso e visualizo. Poxa, he o quê? He worries. O verbo terminou em Y, termina em Y. É porque eu não coloquei aqui, mas ele termina aqui, ó. No lugar do IES, se for no infinitivo, se for o verbo normal, sem fazer essa modificação, ele teria Y. Aí eu penso, worry, he, husband é esposo, é marido, é ele, se refere a ele, então eu tenho que fazer a modificação no verbo. O verbo vem aqui, worry, então o que eu tenho que fazer? Tacar o Y fora e acrescentar IES, certo? Agora, não está aqui,
Mas tem uma coisinha que vocês precisam prestar atenção. Por exemplo, o verbo study. I study, you study, we, não, he studies. Termina com Y e antes vem a consoante. He studies, she studies, it studies, ou studies, tanto faz. We study, you study, they study. Então, o que é que acontece? He, she ou it vai sofrer modificação. Agora, chamando a atenção para uma coisinha. Se antes desse Y dos verbos, se antes desse Y vier uma vogal, aí a coisa muda de figura, não é do mesmo jeito. Por exemplo, se eu tiver o verbo play, eu posso conjugar desta forma. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Então, o que vai modificar? He, she ou it. Mas eu não vou colocar IES, só vai ser apenas um S. Então, vai ficar he plays, com apenas S. She plays, S, com S. E it plays, ok? Se não tiver uma consoante antes do Y, você não pode trocar. Você acrescenta apenas o S. Mas também, gente, se tiver aqui, ó, vamos lá. E o professor, e agora? E os verbos terminados em CH, SH, SH, SS, X, Z e O? O que é que eu faço? Eu acrescento ES. Trocamos o Y por IES, agora com esses verbos terminados em CH, SH, SH, X, Z e O, você acrescenta ES. De novo, a quem eu acrescento ES? Ao verbo. Depois de quê? Do he, do she ou it. Ou então, se não vier expresso o he, o she ou it na frase, vai vir a expressão que você tem que pensar em fazer a substituição pelo pronome adequado, pela pessoa adequada, certo? Então, vamos lá. Bruna, que é Bruna? É o she. Eu estou me referindo a ela. Então, se eu estou me referindo a ela, eu vou fazer a modificação no verbo. Bruna teaches history. A Bruna, né, ela ensina história. Bruna teaches history. E teach é ensinar. Eu não posso dizer Bruna ensinar history. Eu não posso deixar apenas teach. Então, como é he, she ou it, eu tenho que fazer a modificação no verbo teach. Está aí explicada a terceira pessoa, pessoal, do singular. E isso a gente está falando somente do simple present na forma afirmativa. Essas três regrinhas são da forma afirmativa, ok? Agora, exceção à regra 2. Se eu tiver... Agora, nós falamos com verbos, assim, diversos. Mas se eu tiver o verbo have, como é que fica essa situação? Se eu tiver o verbo do, como é que fica essa situação? Tá? Vamos lá. O verbo have tem uma conjugação especial com sujeitos na terceira pessoa do singular. O sujeito está ali, o sujeito é o Tiago, mas ele é a terceira pessoa do singular. Então, vamos ver, pensemos, mentalizemos a conjugação do verbo have. Por exemplo, I have, you have, she... Aí, vamos lá. De novo, deixa eu me atrapalhar aqui. Ó. I have, you have, he... Aí vai ficar he has, she has, it has. We have, you have, they have. Então, gente, na conjugação tem que ter isso em mente. Para que serve a conjugação de verbos? Isso funciona no inglês também. Serve para isso, para eu perceber que a frase foi modificada, recebeu um S, não tem S, trocou, por conta dessa bendita regra da terceira pessoa do singular. Então, o verbo have, como é um verbo especial, ele vai trocar de have para has. Mas onde? A terceira pessoa só. O resto fica igual, como os outros que eu falei agora há pouco. Então, um exemplo prático aqui, ó, na frase. Tiago, que é o he, eu sei que é ele,
está se referindo à terceira pessoa, ao pronome ele, está se referindo a ele. Então, Tiago has a good job. O Tiago tem um bom emprego. Tiago has a good job. Certo? Espero que isso tenha ficado bem claro. Caso o sujeito seja algum pronome indefinido, que nós vamos ver. Pronomes indefinidos, quem são eles? Pronome indefinido é quando você não sabe quem é a pessoa. Então, nós temos somebody, nobody, everybody e nothing. Everything, tá? Então, esses pronomes indefinidos aqui, ó, eles usam o verbo na terceira pessoa do singular também. Então, se você na frase tiver everybody goes to school, eu não posso dizer everybody go. Eu tenho que dizer everybody goes. Então, os pronomes indefinidos somebody, nobody, everybody, nothing e everything. Somebody, nobody, everybody, nothing e everything. Depois a gente vai ver um estudo sobre esses pronomes indefinidos, quando eu falar um pouquinho de pronomes para vocês. Para relembrar também que isso é coisa de outras séries, de outros conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Everybody goes to school. Todos vão à escola. Então, vejam aqui que foi acrescentado o quê? As. Por quê? Porque everybody representa a terceira pessoa do singular. Beleza? Agora vamos para as formas negativas. Gente, como é que se faz a negativa usando esses verbos aqui? Vocês repararam que nós não estamos falando de verbo to be, que nós não estamos falando de do not, apenas o not para negar com o verbo to be? Então, prestem atenção na negativa. Nós vimos tudo, uma explanação, uma explicação sobre a forma afirmativa de usar o presente simples. Agora, nós vamos fazer a negativa de usar o presente simples. Vamos fazer a interrogativa de como usamos o presente simples, com esses verbos que a gente está falando agora, certo? Exceção do verbo to be. O verbo to be não entra aqui. Então, você usa o do. Você vai usar o auxiliar do quando você tiver, ó, os sujeitos ou os pronomes o I, o you, o we ou they. Sem o verbo, sem to, sem a partícula to. Por exemplo, se você vai fazer... Então, gente, eu vou falar um pouquinho antes da forma negativa. Nós falamos da afirmativa, agora vamos falar da negativa. Então, como é que funciona a negativa? Quando eu tiver os pronomes I, ou sujeito, pronome ou sujeito, I, you, we, they, eu vou negar com do, tá? E aí, eu vou acrescentar... Peraí, ainda está errado isso aqui. Puxa, ainda está errado, não é possível. Não, isso aqui é interrogativa, gente. Deixa eu passar o slide, ó. Tô ficando doida já. Então, quando eu tiver um sujeito I, you, we, they, como é que eu vou fazer essa negativa? Como é que eu vou construir essa forma de negar? Como é que vai vir, né? Eu vou usar o do not ou vou usar o don't. O do not, gente, o don't é a abreviação do do not. O do mais o not, que é a negação, certo? Qualquer verbo, qualquer situação, você vai usar not. Só que, como aqui eu vou usar um auxiliar, que é o do, para ajudar o verbo principal a fazer a negação e fazer a pergunta, eu vou ter que juntá-lo, né, com o not, e aí por isso que ele fica don't. As pessoas, quando vão falar inglês, quando vão conversar, elas usam o do not, elas não preferem usar o do not, elas usam o don't. Fica melhor quando você está falando. Agora, na escrita pode tanto ser ou don't ou do not. E aí, para vocês entenderem que o do not, que o don't é a abreviação de do not, ok? E aí, também, de novo, não vem o to. Por exemplo, eu não posso dizer I don't to have money.
Não, porque o verbo é to have. Em alguns momentos vocês vão ver, eu já expliquei o caso do to be. To have é o verbo ter. Se você colocar o to na frente, é porque você está falando que o infinitivo do verbo. Quando você tem o infinitivo do verbo, geralmente aqui no meio dessa frase não cabe o to, ok? Então, o que vai acontecer? Exemplo, I don't have money. Eu não tenho. Se eu quiser negar com o verbo have, eu não tenho dinheiro, eu coloco o don't. Mas por que eu coloco o don't e não o doesn't? Por quê? Porque eu estou usando I, you, we, they. Se eu estiver usando esses pronomes, eu não vou usar doesn't, eu tenho que usar don't. Agora, se eu estiver usando o he, o she ou o it, como é que vai ficar? Eu vou negar com quem? Com doesn't. O doesn't, pessoal, é a abreviação do does, mas o not. Ok? Sem esse to aqui também, de novo, como eu expliquei já. Então, Andresa doesn't drink tea. O que é tea? Chá. Como é que pronuncia? Tea. Andresa doesn't drink tea. A Andresa, ela não toma chá. Ok? Então, essa é uma regrinha básica que vocês precisam guardar. Se eu for negar e eu tiver, se eu vou fazer uma frase negativa, construir uma negação, eu tenho I, you, we, they. Então, eu vou negar com don't. Se eu tiver he, she ou it, eu vou negar com doesn't. Perfeito? Agora vamos voltar à frase interrogativa. Foi porque veio antes. Mas aí agora, se eu tiver o do e o does, para eu negar não, para eu perguntar, para eu construir uma pergunta, por exemplo, do you like pizza? Do you speak English? Do you dance? Né? Do you swim? Ou seja, se você for construir uma pergunta em inglês, você tem que usar o do e depois o sujeito e depois o verbo e depois os complementos. Ok? É assim que funciona a estrutura da língua inglesa. Como funciona a estrutura da língua portuguesa, que tem umas modificações. Né? Por exemplo, vamos lá. Se eu tiver I, you, we, they, a minha pergunta, o início da frase tem que ter do, porque toda pergunta tem que ter o verbo na frente do sujeito. Isso acontece com o verbo to be, isso acontece com o do, isso acontece com o will, isso acontece com os verbos modais, a gente vai ver tudo, tá? Daqui para o terceiro ano a gente vê tudo. Então, isso acontece. Toda pergunta em inglês, toda pergunta, o verbo que vai construir a pergunta vem na frente do sujeito. Por exemplo, por isso que o do veio antes do you. Do you always see your girlfriend? Do you always see your girlfriend? Ou seja, você sempre vê sua namorada? Isso é para o Manuel, né, Manuel? Emanuel. Então. Na hora, professora. Do, né? Para construir a pergunta, por que eu usei o do? Porque você tem I, you, we. Se viesse qualquer um desses aqui, você ia colocar o do. Agora, gente, lembrem-se, as frases, elas nem sempre vêm com o sujeito expresso pelo pronome. Pode vir o nome da pessoa, pode vir outros... então, voltando. Do you always see your girlfriend? Então, você usou aqui, ó, o you, por conta dessa situação. Então, você vai usar o do para perguntar. Agora, se você tiver, gente, o he, o she, o he, o she ou it, ou então qualquer outra palavra, o nome da pessoa, né, o sujeito que tiver no lugar do he, she ou it, você vai usar o does para fazer a pergunta. Por exemplo, quem é a Amanda? Ó, tá vendo? Ficou aqui entre parênteses, mas na frase não vai ter. Quando eu for construir, que eu for fazer atividade, não vai ter, tá? Aqui eu coloquei entre parênteses para dizer que ela está se referindo ao she, tá? Então, pode vir assim também. Então,
Does Amanda like mango juice? Amanda gosta de suco de manga? Tá? Se eu quiser fazer esse tipo de pergunta, eu tenho que construir dessa forma. Tá aqui o resuminho, passando adiante. Forma negativa, eu já falei. Então, vamos lá. Se eu fizer determinado tipo de pergunta, como eu falei agora, does Amanda like orange juice? Ou então, mango juice? Aí você vai responder, yes, yes, she does. Ou se for uma pergunta em relação a ele, yes, he does. Quando você faz uma pergunta com do, você responde com do. Se for afirmativa, yes, I do. Por exemplo, do you like pizza? Yes, I do. Se for negativa, no, I don't. Se for com alguém que represente o he, o she ou it, does he work 3 times a week? Aí você sabe que é uma pergunta em relação a um amigo seu, alguém que você conhece. Você vai dizer, yes, he does. No, he doesn't. Então, essas são as short answers, ou seja, são as respostas curtas. Agora, se fosse uma resposta longa, como é que seria isso aqui? Do you usually have lunch at midday? Você geralmente have lunch é almoçar ao meio-dia? Aí você, se fosse responder longamente, com a resposta longa, você diria, yes, I have lunch at midday. Mas como a resposta é curta, yes, I do, afirmativa. Se for negativa, no, I don't. Espero que vocês tenham compreendido essa da resposta curta e da resposta longa. E aí, por último, finalizando, nós temos os advérbios de frequência, que são uma das marcas principais para você reconhecer quando você está usando no texto, quando você tem um texto que tem o simple present ou o present simples, tá certo? Você tem aqui os advérbios de frequência. Vamos lá, nós temos always, daily, ever, everyday, frequently, generally, hardly ever, monthly, never, normally, occasionally, often, sometimes, rarely, seldom, twice a week, uncommonly, usually, weekly, yearly e once a day. Tá certo? Então, esses são os advérbios de frequência. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas, respostas? Se não quiser falar, fique calado.